Assim, eu não sabia se eu ria, se chorava, é uma mescla de sentimentos, assim. Aí começou a cair a ficha. Falei assim: "E se for 3? Como é que vai ser?" Bem-vindas a mais um episódio do podcast Entre Ciclos. Hoje eu vou entrevistar a doutora Sofia Young, fundadora e diretora da Allied Clinic, uma clínica especializada em medicina preventiva no Arizona, mas que também atende todos os estados americanos e também até faz telemedicina no Brasil. A doutora Sofia, ela é licenciada e reconhecida internacionalmente nos 2 países, o que ajuda muito a gente brasileiro aqui nos Estados Unidos. A doutora Sofia também é mãe, ela tem outros projetos muito interessantes, fez parte comigo no Focus Brasil, tem projetos envolvendo liderança feminina, tem projetos envolvendo real estate, que ela adora. É uma pessoa muito querida que eu trago hoje para vocês, uma preciosidade de contato que vocês têm que ter aí quando vocês precisarem de alguma coisa médica. E a doutora Sofia é maravilhosa porque ela sempre embasa todas as coisas que ela fala em ciência. Não é aquele blá 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 que a gente ouve na internet o dia todo, que você não sabe da onde que vem. Hoje a gente vai contar uma história da doutora Sofia, de uma fase que ela passou alguns bons anos atrás, quando ela decidiu engravidar por fertilização in vitro. Ela vai contar pra gente o que estava acontecendo nessa época, como é que foi essa experiência, porque foi algo incrível. Muito obrigada pela introdução. É uma grande oportunidade minha de estar conversando com você, de reconectar novamente, né? E a história bonita dessa minha fase, que eu acho que é uma coisa que mulher passa, né? Nessa fase de transição, carreira, família, o que que eu faço? Bom, eu vim para os Estados Unidos, aí casei, vim para cá. Foi um choque grande, porque assim, eu já era uma médica no Brasil e aqui recomeçar tudo de novo. E nessa época, quando eu vim para cá, entre todas os estresses, a vida e tudo mais, eu acho que ter filhos era a coisa que era assim, categoria número 5, vamos dizer, né? Não era uma prioridade para mim. Aí a gente, no correr da vida, passa nos boards, né? Faz residência. E quando eu fiz a transição de mudar de Flórida para o Arizona, aí bateu aquela, putz, eu vou começar a fazer medicina novamente, entrar na residência. Será que não está na hora de criar uma família também? E aí tem o relógio biológico, começa a falar, putz, você já está mais ou menos uns 30 e pouco, né? Então, a gente sabe, dentro da medicina, 30 e pouco já é uma gestante velha, idosa, né? Vamos dizer. Então, tava naquela luta. A gente começou a fazer os testes, né? Começando na Flórida, e depois a gente continuou no Arizona. E aí a gente foi fazendo normal, normal, tanto eu como o meu marido. Aí a gente falou, puxa, o que que acontece? Aí, né, nessas idas e vindas, a gente foi para Califórnia uma vez, viajar. E a minha cunhada falou assim, por que que você não conhece ou passa com uma doutora de medicina tradicional chinesa? E a gente falou, mas será que eles entendem disso? Nós dois, né? Não, vamos lá, pá, tem muitas ideias legais e tal. Então a gente foi, primeira coisa, pegou a história médica minha, do meu marido, sentiu meu pulso e sentiu dele. Falou assim: você não tem nada para mim, o problema é ele. Aí a gente falou: putz, o que que acontece, né? Ele fez todos os exames, tudo normal. Nós dois, médicos alopáticos, indo numa médica de medicina tradicional chinesa e ela diagnosticando o problema para gente. Ela falou assim: olha, você fez a quantidade de espermatozoides, mas você esqueceu de fazer a parte de morfologia, ou seja, como é que são esses espermatozoides? São férteis, não? E tudo mais. Aí ela falou assim: olha, depois de você fazer esse teste, eu aconselho vocês a fazerem uma fertilização in vitro. Foi assim que começou a nossa história. E antes disso, na transição, era aquela coisa, né? Eu residente, então os meus colegas também, na mesma época, querendo engravidar, e uma delas comprou amuleto no Havaí e começou a passar. Todo mundo que ficava grávido passava para o casal que não tinha filhos.
E muito engraçado, até nisso a gente, sabe? Eu usei o amuleto por um tempo. Aí fizemos a infertilização in vitro. Durante esse processo é estressante, né? Porque você tem que ficar de repouso, tem que diminuir a parte de estresse, né? E antes de fazer a fertilização in vitro, como eu era produtora de ovos, né? Eu me sentia uma galinha. Mas, literalmente. Então, eles falaram, vocês podem tentar o IUI, que é uma etapa antes de in vitro fertilization, né? Que seja, você pega o espermatozoide e injeta na vagina, pela vagina, no útero, e vê se acontece uma fertilização. E era muito engraçado, porque a gente falava, é o brown bag, né? Saquinho marrom. Por quê? Porque eu saía do meu plantão no pronto-socorro, atravessava a rua, ia para o meu ginecologista e ela fazia a inseminação. Mas, assim, depois de 2 vezes a gente falou assim, então vamos fazer um in vitro mesmo, vai ter que ser esse método. Fizemos o in vitro e aí a notícia foi, assim, surpreendente. Ninguém estava esperando. Eu lembro que na época meu marido estava guiando e eu estava do lado dele. A gente estava indo para Califórnia de novo, de carro. Aí eu falei assim, ai, é a clínica da infertilidade, estão me ligando agora. Acho que era um sábado, de manhã cedo. Aí eu falei assim, atende logo. Aí eu atendi, e a médica era super legal, né? Eu acho que essa coisa de você confiar e você ter essa relação médico-paciente é muito importante. A Bárbara, chamava Bárbara também, olha que coincidência, Bárbara Faber. Aí ela chegou e falou assim, você tá sentada? Você tá tranquila? Eu falei, não, a gente tá tranquila, a gente tá viajando, vamos passear e tal. Ela falou assim, então tá, então eu vou te contar a notícia. Você está grávida, né? E o seu hormônio, os níveis de hormônios são altos, o que aumenta a sua probabilidade de ter mais de um. Só que na época ela só podia falar isso, não podia falar mais nada, né? Ela falou assim, daqui a 6 semanas, 8 semanas, você volta, a gente faz um ultrassom, né? E vê quantos, né, que fertilizaram, quantos que fecundaram, e quantos que vão, êmbrios na época, né? Que vão se tornar bebês. Aí, assim, eu não sabia se eu ria, se chorava, é uma mescla de sentimentos. Assim. Acho que toda mulher que começou a sentir os primórdios da gravidez sente, né? Aí eu falei, ai, estou contentíssima. Aí, na época, eu lembro que na época poderia ter sido feito, hoje em dia é um pouco diferente, ela colocou 3 êmbrios. Aí começou a cair a ficha. E se for, bom, é mais de um, né? 2, vamos dizer, né? Dá para você administrar, né? E gerenciar, né? Mas aí caiu a ficha, eu falei assim, e se for 3? Deixa eu fazer Como uma é que vai perguntinha ser? técnica, que só de Sim, que eu não entendo. sim. Ela colocou três com a esperança de que pelo menos um se tornaria bebê. É isso? É por isso que eles acabam colocando mais? Correto. É Ok. porque, assim, 20 anos atrás também, a ciência não é tão eficaz como hoje em dia, né? Então, tem várias coisas. Está colocando um êmbrio que foi fertilizado fora do útero, em condições de laboratório, né? E na intenção de que eles vão viver em vivo, né? Que é na mulher. E isso era uma coisa comum. E antes disso, por isso que é muito importante quem que você vai também. Antes disso, eu fui uma vez só, num outro ginecologista de fertilização para ter uma consulta. E esse, Bárbara, eu saí chocada de lá. Ele falou assim: olha, para você, para sua idade, para ter possibilidade de dar certo, eu tenho que colocar 8 em mim. Oito. Exatamente. 8. 8. E você me conhece, você sabe meu tamanho, né? 3 já era uma coisa assim, impressionante, imagina 8. Depois de ouvir isso, aí você começa, pô, essa pessoa não é para mim. Aí a gente procurou esse outro grupo. Que 3, na realidade, naquela época, há 20 e tantos atrás, era o comum colocar. 2 ou 3. Então, eu resolvi colocar 3. Aí, depois que caiu a ficha, eu olhei para o meu marido, ele olhou para mim, quando a gente vai tirar as nossas próximas férias?
Aí resolvemos tirar férias no Brasil. Aí fomos São Paulo. Conheço muitas pessoas aqui. Falei, só para matar a curiosidade, vamos fazer um ultrassom? Falando pro meu marido. Aí a surpresa foi demais. Foi emocionante, Bárbara. Então, imagina toda mulher que tem um filho, o que você vê? O que o médico, primeira coisa que mostra para você? Ah, vamos lá, a gente vai ver a primeira coisa que é sinal de vida. São os batimentos cardíacos. Não sei se você lembra do seu, né? Então, os batimentos lá super rápidos, né? E você fica, meu Deus do céu, tem uma vida dentro de mim, né? Tem uma coisa super impressionante está acontecendo comigo. Ele falou assim, Sofia, eu tô vendo um, eu tô vendo dois. Peraí. Acho que eu tô vendo três. Deixa eu colocar os três no vídeo para você ver. Aí eu olhei pro meu marido e todo mundo da minha família estavam nos Estados Unidos. Você é louca, você tá indo pro Brasil, grávida, agora que você conseguiu ficar grávida, né? Você tá indo pro Brasil com três. E aí, se acontecer alguma coisa, né, trágica, tal? Eu falei, não vai acontecer, né? Porque se eu sobrevivi até agora e tem três, eu acho que nada de ruim, né? E é muito importante esse pensamento positivo, viu, para todo mundo. Você tem aquela ansiedade, mas o pensamento positivo sempre tem que estar acima da ansiedade. Eu acho que essa é a coisa mais importante. Eu achei muito interessante essa questão de vocês dois serem médico-alopáticos, vocês terem vindo aqui para a Califórnia e tentado a medicina tradicional chinesa. Eu gosto muito dessa abertura que vocês deram. E por mais que a ciência seja fundamental nesse momento de gravidez de risco mesmo, porque você está lá com 3 embriões. Teve mais alguma coisa que você fez fora da medicina tradicional? Teve o amuleto também, né, que você pegou lá. E agora você está falando dessa questão da positividade, de você estar com a cabeça pronta e preparada para o que der e vier, sabendo que vai acontecer o melhor. Teve mais alguma coisa diferente que você fez nesse período que você acha que ajudou nessa gestação mais complexa, assim, vamos dizer, por fertilização in vitro? Acho que todo o desejo de, né, de ter crianças, de ter alguma continuidade, né? Não somente genética, mas continuidade de ver como que você vai ser no futuro. E também fé. Eu acho que eu tive muita fé nessa época. E é tanto que a família inteira teve essa fé. Essa é uma história muito engraçada que meu marido conta. E a minha sogra, ela é fervorosamente católica. Quando ela soube que a gente estava grávida, ela doou uma fortuna para Nossa Senhora Aparecida, que a gente descobriu bem depois, né? Que ela contou para a gente depois. Aí meu marido falou assim, nossa, por que você não me deu esse dinheiro? Podia ajudar na babá, na educação, um monte de coisa, mas ele doou. Então, acho que a fé é muito importante, tá? Não precisa ser catolicismo, não precisa ser nada disso, mas confiar que, olha, eu estou aqui, eu tenho uma função, eu quero continuar isso, né? Não só por mim, mas por todos, né? Que a minha sogra, na realidade, ela está vendo 2 gerações à frente dela, né? A nossa Sim. geração é a geração dos Ela quer netos, ver os né? bisnetos dela, né? Os bisnetos, né? E com certeza. E agora eu espero que veja mesmo, mas vamos ver. Essa é outra Legal. história. E Sofia, muito bacana isso tudo que você está contando. E como que foi para você desde o nascimento deles? Eu sei que vocês tiveram como casal aí muita coisa no dia a dia, como qualquer pessoa que tem filho, para administrar. Mas como que você administrou a questão da sua carreira? Como que você se sentiu depois que as crianças nasceram? Quando que você voltou? Como é que foi essa volta para a mulher que está passando por isso hoje? Não necessariamente por causa de um IVF, mas porque está numa transição, porque teve que parar de fazer por algum motivo e tem que voltar. Qual que foi a sua trajetória? Então, foi difícil, porque medicina é uma coisa que é uma coisa contínua, dinâmica, né? Que todo mundo sabe, naquela época era bombardeada com informações de amigas que são médicos, falam assim, você não pode parar, se você parar, você está fora do mercado. Não existe mais mercado para você. Basicamente era isso. Na minha gravidez inicial, eu já tive que ficar de cama, né? Porque carregando 3, né? E na época eu lembro que eu entrava nas lojas, você vai ter bebê no próximo mês? E não era isso, né? Eu estava no 5º mês de gestação, né? Eu estava enorme, né? Aí, o que que aconteceu? Aí, o que que eu fiz? Durante a minha época de ficar acamada, né?
eu continuava a ler um monte de coisas, né? Continuava a me deixar mais atualizada nesse todos os tópicos, mas com o intuito de que eu sei que a gravidez era a principal prioridade, não era tanto minha carreira, então eu coloquei número 1, os meninos nascerem com saúde, o mais perto da gestação final, né, assim, dos 9 meses, né? E depois disso, carreira, mas como é que eu poderia estar fazendo essa carreira, esse tipo de carreira? Lendo, né? Me atualizando, continuando a fazer medicina, né? Então foi exatamente isso que eu fiz. Depois disso, eu tive eles, né? Meu interesse por obstetrícia e ginecologia aumentaram assim 300 vezes. E eu falei assim, quando eu voltar, talvez eu mude um pouco minha carreira, porque eu estava fazendo medicina interna. Aí, mas de qualquer forma, vamos primeiro estabilizar a vida, né, dos meninos. Eu vou tentar ficar com eles o máximo possível, 1 ano, porque a gente sabe que os, eh, os bebês múltiplos, eles têm muitas chances de ser prematuros, e com prematuridade tem problema pulmonar, pode até ter cegueira, né? Então, todas essas coisas foram muito conflitivas comigo, e eu falei, não, a primeira coisa é a minha gravidez, né, os meus filhos e depois voltar à medicina, mas nunca deixar a medicina totalmente de lado. E foi legal, porque há muitos lugares onde você faz medicina, os diretores de programa são homens. Então, muitos deles não entendem essa outra parte, né? E o fato deles terem me aceitado novamente, né? Depois de 1 ano e meio, que eu falei, os meninos já estão tranquilos, eu tenho uma ajuda, colaboração de babás, que eu poderia confiar, meu marido sempre presente, isso é uma coisa muito importante também, o seu companheiro tem que estar sempre presente. E parentes, sempre com aquele medo, né? Eu vou lá passar férias ou ajudar eles? Será que eu Então, vou lá hoje? Vou lá, jogo uma comida e saio correndo. exatamente. Ou senão eles vão ter que ficar com os 3, né? Por um tempo, né? Graças a Deus, minha mãe veio me ajudar, minha sogra veio me ajudar, né? Mas o pessoal mais jovem só com curiosidade para ver como é que eles, né, eram e tudo mais. Mas isso foi uma coisa que foi um aprendizado, Bárbara, para ver quantas pessoas eu precisava de ajuda, 2 pessoas, integral, não integral, quais os recursos que eu tinha para utilizar para, se a Maria não funciona, eu preciso procurar a Mônica não funciona, eu preciso procurar outras pessoas. Então, eu estava sempre nas redes de igreja, de pessoas que estavam se voluntariando ou se colocando lá para ser babá, né? Em um grupo de mães de múltiplos que foi muito, ajudava muito. Então, meus filhos são maiores, eu não preciso mais de babá, essa babá é ótima. Você quer ajudar? Aí, tô na lista, né? E aí, esse tipo de coisa. Então, isso foi muito importante. Sim, eu imagino, porque sem uma rede de apoio, que é o que a gente, como mulher, a gente não entende isso quando a gente está passando por essas transições, a gente acha que a gente vai dar conta de tudo e não dá. Com Não. trigêmeos, com certeza é impossível, né? Tipo, com um, você às vezes até tenta. Com trigêmeos, é impossível. Mas acho que o mais importante isso é ter essa consciência de que, calma, respira. Eu, como a doutora Sofia, o trabalho orienta muito a nossa vida. A gente, até por isso que a gente se conectou. Inclusive, eu estava lembrando quando é que a gente se conheceu. A gente se conheceu num chá da Cris, que foi até entrevistada do Entre Ciclos. E a gente se conectou muito por isso, né? Porque eu estava fazendo focos e eu, né, sangue nos olhos, porque eu queria fazer um bom trabalho. E eu sou muito também ligada à área da saúde. Meu pai trabalhou anos na indústria farmacêutica. E a gente rapidamente se conectou, a gente descobriu que a gente estudava no mesmo colégio, a gente descobriu que a gente tinha coisa em comum. Mas o que eu vi na Sofia era isso, era o trabalho. E o trabalho para a mulher que tem filho, como é difícil a gente conciliar essas duas coisas, principalmente quando eles são pequenos. Então, sim, busquem ajuda. Busquem ajuda. E a gente ainda está fora do Brasil. Imagina, você não tem, se a sua mãe veio te visitar, né? Eu conto nos dedos as vezes que minha mãe e meu pai vieram me visitar. E com certeza é um desafio muito grande. Mas aí quando você conseguiu então voltar, os médicos então te receberam e você conseguiu voltar. E você voltou como? Você voltou para um hospital, você voltou para atender, você voltou com a sua clínica. Eu quero saber, mas quando que a Allied surgiu, se é uma coisa mais recente ou se foi nessa época, para entender um pouquinho como que foi essa sua volta para o mercado de trabalho.
Então, a minha volta para o mercado de trabalho ocorreu quando essa transição, essa parte de estabilização dos meninos terem mais cuidado. E eu conversava muito com uma amiga minha que era pediatra. Ela teve filhos durante a vida de estudante de medicina e residência. Então, ela teve 3 filhos. Ela falava assim para mim: Sofia, pensa bem, de 1 ano e meio até, vamos dizer, uns 4, 5 anos, o que seus filhos vão fazer? Você precisam de uma pessoa que está lá com eles, pessoa doce, você tem certeza que eles são bem alimentados, né? Levar para dormir e tudo mais. Então, eu vou tentar voltar para o mercado de trabalho. Na época, eu estava fazendo residência. E eu estava na transição. Eu fiz medicina interna, né? Terminei. Aí apareceu uma vaga em posição, né, na obstetrícia e ginecologia. Aí eu falei, gente, e coçava os meus dedos, né? Eu falei assim, gente, eu posso fazer cirurgia, posso fazer clínica, vai ser uma coisa super legal, né? E o programa daqui normalmente começa em junho, e esse programa de ginecologia e obstetrícia começava em janeiro. E é bem na época que os meninos mais ou menos tinham 1 ano e meio. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Se eles estão me dando essa oportunidade, vou aceitar. E aceitei. Mas aí começava também aquela coisa de culpa, né? Gente, os meninos iam me ver, Bárbara, no estacionamento do hospital por 10 minutos. E eu de roupa de plantão, abraçava eles, uns minutos cada um. Eu falei, eu tenho que voltar. Era assim a minha interação. E eu tinha que dormir, eu tinha que comer, outras coisas. E era essa a minha interação. Aí eu falei, tudo bem. Aí eu aguentei isso por uns 2 anos, né? Aí eu falei, gente, é muito sacrifício, né? Muito sacrifício. Mas cresceram bem, né? Graças a Deus, né? Não teve nenhum problema. Eu lembro que cada um tinha uma personalidade diferente e me contavam dessas personalidades, né, as babás, meu marido e tudo mais. Ele registrava as coisas, que foi ótimo, né? Que acho que é importante também. E aí, depois que eu passei por essa fase, né? Aí eu falei, vou continuar a medicina, mas eu quero uma medicina onde eu possa olhar tudo, né? E, ao mesmo tempo, trabalhar quando eu quiser. E existe essa medicina, depois que você forma? Aí eu falava muito com meu marido. Aí meu marido falou assim, olha, na época estava walk-in clinic, né? Que chamavam, né? Ou urgent care. Então ele falou assim, por que você não faz o urgent care? Você começa e eu tinha experiência já disso também, seria o pronto atendimento, né, do Brasil. Eu tinha experiência nisso, e aí ele falou assim, contrata algumas pessoas, mid-level, né, que sejam coordenadas por você, né, e aí primeiro trabalha, e quando estiver mais tranquilo, você pega essas outras pessoas e fazem isso. Aí surgiu a Live Clinic, mas nessa época, eles já eram maiores, já eram mais velhos, né? Vamos dizer. Então, foi em 2013, né? Mas antes disso, eu sempre trabalhei também. Eu comecei a fazer cursos na época de fazer botox, injetáveis, né? Então, fiz com os médicos bambambãs lá de Beverly Hills, né? E fazer essas coisas. Então, era um curso, assim, por exemplo, de uma semana. Não eram cursos longos, né? Aí eu fazia no meu office, aí eu tinha uma ajuda muito boa dessa funcionária lá, né? Isso de 2000 e mais ou menos 2005 até 2000. Eu comecei a fazer o curso, mas eu comecei mesmo em 2009, né? Então foi nessa época. E antes da concepção do Ally Clinic, né? Aí começou a Ally Clinic. Então foi sempre assim, e foi ótimo meu marido ter dado essa dica para mim, porque na realidade, e eu falo para toda mulher, os meninos precisam mais de vocês quando eles são mais velhos, porque aí eles precisam de orientação. Aí você vai ver eles se transformarem em pessoas, né, que vão desenvolver caráter, o que que é certo, o que que é errado, quando eu tenho que ouvir os meus pais, quando eu tenho que ouvir os meus professores e quando eu tenho que ouvir os meus peers, né, os meus colegas. Porque chega uma idade que os colegas, a opinião dos colegas é muito mais importante. E principalmente nesse país e no mundo inteiro, tem a questão do bullying, né? Então, nessa época, você quer estar junto com seus filhos para construir uma personalidade sólida, né? Que eles vão falar, isso é bullying, a pessoa que está bullying, eu vou ajudar essa outra pessoa que está bullying. Ou se eu sou bullying,
é uma coisa passageira, não é uma coisa que vai ficar para sempre. E todo mundo tem esse problema e supera. É muito triste, né, essa parte. E eu vi os meninos me contando histórias, né, de colegas, né, que muito, muito feio mesmo, né. Então, acho que nessa época é importante você estar em volta dos seus filhos. Eu acho que tem algumas coisas importantes que você falou, porque existe o nosso bem-estar mental também, de como a gente está, como a gente se sente para cuidar dessas crianças, né? Porque você só estar presente ali, ser um corpo que está ali, só porque você tem que fazer esse trabalho que a gente colocou para a mulher que acabou de ter um filho, de ficar ali cuidando e de amamentar por tanto tempo e de ver os primeiros passos. Só que se você não está ali inteiramente, porque a maternidade ela muda muita coisa na gente, né? Ela muda coisas fundamentais na gente. A gente começa a questionar muitas coisas sobre quem a gente é, a nossa identidade. E acontece ao mesmo tempo que nossos filhos são muito pequenos. E eu vejo algumas mães indo mais, ok, eu vou ficar 100% aqui e eu vou entender e fazer a minha identidade dentro desse processo. E tem muitas mães que falam, olha, eu preciso de um espaço para mim, eu quero pensar também na minha profissão, também tem essa desconexão. Mas uma coisa que eu acho que ninguém pode negar é isso que você falou. Quanto mais eles crescem, mais vão aparecendo dificuldades onde que você precisa estar ali como mãe mesmo. Aí não dá para você falar assim, essa responsabilidade pode ser de outra pessoa, não é trocar uma fralda. Não é balançar a criança quando ela está chorando, é realmente dar um direcionamento de valor, de caráter, de atitude, educar mesmo, né? E a criança, ela só é educável quando ela começa a se comportar de maneiras que você vê que não tá legal. É com a vida mesmo, é com o crescimento. O bebê, ele é a coisa mais fofa e mais adorável do mundo, apesar de ser muito difícil, muito cansativo. Mas a criança mais velha, e eu tô aqui com o meu de 8 anos, que já tá começando, né? Agora, aos 8 anos é o que começa. Que começa a ouvir as palavras que fala, as músicas que ouve, o comportamento, o que gosta de fazer, o que não gosta. A professora já dá uns feedbacks mais diferentes na escola. Você fala, cara, eu preciso estar aqui. Eu preciso estar inteira. Agora eu preciso olhar. Então eu concordo muito com isso. E parece que é meio... eu vi que a medicina também, ultimamente, ela vem falar muito da importância do 0 ao 7, que é muito importante, eu concordo que é. Mas se você pode terceirizar algumas coisas do 0 ao 7 para também se sentir um ser humano, né? Porque o que acontece é que você fica ali do 0 ao 7 sozinha e você se desmancha como ser humano, você desaparece, né? Se você não tiver ajuda. Mas se a gente conseguisse né, ter uma sociedade que pudesse nos ajudar mais, por exemplo, o governo, por exemplo, que não oferece um child care hoje, que é um absurdo aqui nos Estados Unidos, né? Mesmo no Brasil, né, você tem que pagar, a não ser que você coloque no... Mas no Brasil ainda tem, né, municipal, estadual, aqui nem isso tem. Então, tem que fazer um planejamento para ter filho, gente. Sinceramente, tem que ter um planejamento financeiro para ter filho, porque é uma loucura esse 0 ao 7. E assim, a gente precisa de um tempo pra gente, né? Agora, 7 para cima, você vai ter que dar o seu emocional muito. O seu tempo é diferente, é um tempo emocional, né? É um tempo mais de estar ali presente para ouvir, para entender, às vezes para perceber algumas coisas que eu acho que é bem interessante.